Ainda quer lutar? Será que não vê que é inútil? O Batman nunca vai desistir enquanto ele puder respirar. Nenhum dos meus amigos desiste. Já eu tenho um problema muito diferente. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, não aguenta, Darkseid? O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força! Você por acaso tem ideia da monstruosidade que me fez passar? Eu criei uma prisão da qual você não escaparia sem sacrificar o seu maior desejo. Você não sabe o que eu perdi! O que eu... Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a gente começou aí com algumas cenas de casca grossice do Superman, de A Liga da Justiça Sem Limites. Hoje em dia, eu já percebi, eu já ouvi um tipo de conversa que até esse Superman não seria uma versão muito fiel ao Superman original. E que pessoas que só conhecem essa animação talvez não conheçam bem o Superman. Eu já vi esse papo, já rolou esse papo aí. O Marco Seifeiro falou, eu já vi outras pessoas falarem. O que está acontecendo é a exibição claríssima do inacreditável poder que os influenciadores têm na mão. Talvez você não perceba, talvez muita gente não perceba, mas nós temos aqui aquilo que o Philip K. Dick mais temia, o poder de literalmente criar realidades. Eu vou trazer esse ensaio do Philip K. Dick aqui no canal e vocês comparem com o YouTube, com esses grandes canais, e se não é isso que está acontecendo aqui, se as pessoas não estão tendo a vida real agora, a vida verdadeira, ela acontece na internet. E no mundo, naquilo que a gente pensava que era realidade, a gente tem os desdobramentos daquilo que acontece aqui. Nossas almas estão aqui, nossas mentes estão aqui. A internet, ela ocupa o lugar do mundo astral, do mundo espiritual para os magos do passado. Então, ao contrário do que querem dizer por aí, principalmente influenciadores de direita, memes mudam a realidade, sim. Memes agitam a economia, sim. Memes são armas mágicas poderosíssimas e que, se forem mal utilizadas, podem até se voltar contra o usuário. Então, esse caso, o caso do Superman, é muito emblemático, porque estão pegando uma característica do Superman, isolando essa característica como essência, e há histórias em que essa característica se tornou essência, já falei sobre elas no vídeo de refutação do Ceifeiro. Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar vocês já terão visto esse vídeo, o vídeo de refutação ao Ceifeiro, mas lá eu falei sobre isso. Então há uma intenção dentro da DC, da Warner,
de vender esse Superman. Fraco, pedante, piegas. E houveram poucos momentos e histórias reforçando esse lado. Agora, qual é a verdade? Superman foi chamado de escoteiro azulão nos anos 50, porque ele foi totalmente repaginado, totalmente divorciado das suas origens Siegel Shuster, totalmente modificado em relação à sua origem nos anos 30 e 40, e assumiu uma forma não ofensiva e até reafirmadora dos Estados Unidos pós-guerra. E o Superman se debateu muito para se libertar desse estigma. Ele mudou muito nos anos 70, final dos 60 e 70. Nos 80 ele foi recriado pelo John Byrne, eliminando essa coisa do escoteiro, do azulão, mas algumas características ainda permaneciam ali. Mas na visão do público, isso nunca mudou. Porque o Superman vendeu, foi um fenômeno na mão do Siegel e Shuster. Depois não foi mais. Ele teve grandes momentos, mas não foi mais. Então, para o grande público que conhece o Superman, porque todo mundo conhece, mas não leu, ele permaneceu sendo aquele cara, o bobão, o atrapalhado, o Clark Kent idiota. Fala, mas o Clark Kent do Christopher Reeve era idiota. O Clark Kent do Christopher Reeve era tímido, caricato, mas ele era visivelmente um disfarce. E se você pegar Superman 3, seja na versão do Donner, seja na versão que foi pro cinema, você vai ter um momento lá que ele deixa a Lois se lascar para não revelar a identidade dele. Você não tem um Clark fazendo um monte de bobagem o tempo inteiro. Então, quando saiu o trailer do Jaiminho Armas, e eu disse que o Clark Kent estava parecendo um retardado, um imbecil, nossa, o comentário que choveu de gente defendendo essa caracterização. Essa não é a caracterização do Clark Kent. Nem no passado, quando ele era um cara tímido, mas reservado, algumas vezes atrapalhado, em algumas versões atrapalhado, mas ele nunca foi um idiota. Ele é o segundo repórter do Planeta Diário, ele não pode ser um idiota. E essa é uma caracterização abandonada há muito tempo, desde a reformulação do John Byrne, de quem ninguém teve saudade. Mas a nostalgia, ela é fabricada pelos influenciadores. Então, que você vê todo mundo falando, a esperança voltou. A esperança voltou de onde, meu querido? Você só ouviu falar de esperança relacionada a Superman no cinema, que é o que importa. Apareceu primeiro nos quadrinhos, mas você só sabe disso pelo cinema, que atinge o grande público, por conta de um sujeito chamado Zack Snyder. Quem associou esperança ao Superman para o grande público foi o Zack Snyder. E acabou, não tem mais o que falar. Então os caras estão dizendo que o Zack Snyder tirou a esperança, ninguém nem associava isso ao Superman. Okay? O grande público não associava, houve uma associação em uma história e isso nem se prolongou em outras, nos quadrinhos. Quem vinculou o Superman com esperança foi o Snyder, para o grande público. Então não, eles estão dizendo que o Snyder afastou a esperança, porque o Superman dele não tinha esperança, porque o do Christopher Reeve tinha esperança. Vocês têm noção do revisionismo? Os influencers falam, os NPCs repetem. E alguns NPCs têm canal. E agora a esperança está voltando. E agora eu tenho símbolo porque a minha geração nunca teve esse símbolo. Como assim não teve? De que símbolo você está falando? De um homem sangrando na neve? De um homem cabisbaixo, assim que ele aparece no trailer, beijando uma mulher, colocando uma botinha para se vestir enquanto o monstro está lascando a cidade lá fora? Do que símbolo que você está falando? Do que é que você está falando? Do cachorrinho arrastando ele porque ele não consegue ficar de pé? Recentemente eu vi aquele ridículo teaser, não sei nem o nome daquilo, acho que não é nem um teaser, do Guy Gardner, e eu fui ver os comentários no teaser, e todo mundo falando, nossa, ridículo, adorei, nossa, porque assim, todo mundo muito original, então todo mundo fala a mesma coisa, nossa, ridículo como tem que ser, ai, nossa, que coisa mais patética, quero ver um filme dele. Vocês acham que o Guy Gardner é aquilo? Vocês acham? Então vocês nunca leram uma HQ do Guy Gardner. Vocês só estão ouvindo alguém dizer que ele é ridículo, que o cabelo dele é de tigelinha ridículo, e você tá só ecoando isso. Vocês não têm vergonha de não terem cérebro, de não terem alma, de não terem livre-arbítrio, identidade? Vocês não têm vergonha? Eu teria vergonha de postar uma bobagem dessa na internet que fosse um comentário. Eles balançam o sino e vocês começam a salivar. É isso que acontece.
É um negócio ultrajante. Então agora todo mundo quer o Superman do Christopher Reeve. Então o Superman tem que tirar gatinho da árvore, porque ele tem que ser o escoteiro, e ele tem que usar a cueca em cima da calça, e não sei o quê. Eu vou ler aqui para vocês pequenos trechos de uma matéria publicada no Omelete, site que odeia o Snyder, site lacrador até o talo. Aqueles homens que são pura soja, que trabalham ou trabalharam ali. Matéria de Marcos Vinícius de Medeiros, publicada em 19/7/2006 e atualizada dia 21/9/2014. Ela fala sobre Superman, a série animada. E ele começa dizendo que, como fez sucesso, né, a animação Animated Series do Batman, as mudanças que a série fez, por exemplo, Brainiac sendo destruidor do planeta, tá vendo? Dá para mudar acrescentando, de Krypton, né? Dá para mudar acrescentando coisas ao herói de maneira orgânica, uma mudança arriscada, arrojada, que funcionou muito bem. Falaram sobre o design futurista de Gotham, como ela é o oposto de Metrópolis, como ela é o oposto de Gotham, que é a coisa mais chamativa, elemento que o Snyder usou em Batman vs Superman para mostrar que eles são opostos em um só. Eles não falam isso, é o que eu tô falando. Ainda chamavam o Superman de Super-Homem aqui. Agora veja só uma coisa que ele fala sobre o Super-Homem. Matéria de 2006. A série, a primeira temporada foi exibida em 1996. Em 2006, veja qual era ainda a opinião do Omelete. O novo Super-Homem não deveria carregar o estigma de azulão, mas também não retomaria o comportamento mais agressivo da Era de Ouro dos quadrinhos. A saída foi aprofundá-lo numa aura de mistério. Ele resolveria os problemas e salvaria as pessoas, mas não ficaria batendo papo nem posando de bom moço. Em sua entrevista a Lois Lane, ele diz apenas que deseja ajudar sempre que possível, algo bem diferente da intimidade vista entre os dois em outras versões da história. A gente vai terminar o vídeo com essas cenas. Quando o Luthor tenta suborná-lo para ampliar globalmente sua rede de poder, a única frase do Super-Homem é que o estará vigiando. Seco, um pouco mais fraco, aliás, eu estava pensando qual será o uso, porque nas referências do James Gunn ele colocou a Animated Series, e eu acho que é o Superman mais fraco, porque o Superman era muito poderoso nos antigos desenhos, tanto de 88 como de 66, Super Amigos, então ele era muito poderoso, e uma das coisas que o Bruce Timm fez foi diminuir os poderes do Superman. E eu acho que é isso. A gente vai ter um Superman nerfadinho e de personalidade fofa. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, aí você fala assim, tá, eles estão falando como a série foi feita, né? E eles concordam com isso? Antes de mostrar se eles concordam ou não, eles comentam aqui que no ano 2000, a série do Superman abriu caminho para a série mais ambiciosa da Liga da Justiça. Olha o comentário que eles fazem sobre isso. Apesar de criticado no início por mostrar um super-homem muito fraco, a série da Liga foi conquistando aos poucos o público pelo padrão elevado dos roteiros. Ah, então o super-homem não era fraco. Isso não é a essência. Porque tem gente aí fazendo vídeo dizendo, não, o super-homem é mediano entre os heróis da DC. Não, porque o Superman, ele não resolve as coisas nos punhos e lutando. Vocês viram aí o começo, né? Duas das grandes lutas dele, que não foram na série animada, né? Foram na Liga da Justiça, Sem Limites. Por que o público não gostou, então? E aí foi cativando pela história e tudo mais. Por que o público não gostou? Porque o Superman era porradeiro, sim. Porque essa história de azulão, que era um elogio nos anos 50, virou uma piada depois. O Superman é retratado como uma piada no Cavaleiro das Trevas por causa disso. Um capacho do governo. Aí, você quer saber se eles concordam que foi uma ótima atualização, uma ótima produção? A atualização que eles fazem aqui, fizeram em 2014, né, 2006, eles poderiam ter mudado. Olha o que diz. Quem acompanhou Superman, termina assim a matéria, quem acompanhou Superman, a série animada, sabe que seu alto padrão dificilmente será alcançado. Numa época em que o super-homem era tratado de forma pouco digna. Ah, então o super-homem estava sendo tratado de forma pouco digna nessa época.
Os realizadores da série provaram que não é necessário criar um evento bombástico sempre que se quer chamar a atenção sobre ele. Casamento, morte, era o que estava acontecendo. Basta entender o personagem e saber contar boas histórias. Aí você vai dizer assim, mas o Snyder não entendeu. Mentira. Eu já provei que é mentira. Eu já provei, inclusive, que ele não ia fazer o Superman do Injustice. Que ele juntou o máximo de versões possível na história dele. E aquele futuro do Injustice era um futuro possível. É mentira. Entender o personagem é o cacete. Vocês não entendem o personagem. Vocês. E outros que entendem e que não querem que vocês entendam, falam isso e vocês repetem. Mas não tem só isso aqui, não. Além da torre de observação, Superman através dos tempos, matéria de 21 de dezembro de 2011. Aquela outra foi 2006, né? Atualizada em 2014. E eles continuaram elogiando a série. Começa do mesmo jeito, falando sobre a atualização do personagem, até que chega nesse ponto aqui, ó. A personalidade tanto de Clark quanto do Super-Homem foi o que fizeram de melhor nessa série. Clark não possui aquele trejeito abobalhado que se tornou comum algum tempo atrás. Vocês ouviram isso? Se tornou comum há algum tempo atrás. Essa não é uma característica do Clark. A primeira série de TV do Clark, com o George Reeves, ele era um cara ágil, inteligente, corajoso, que se tornou comum há algum tempo atrás, pois é um repórter obstinado que corre atrás da matéria que deseja. Enquanto o Super-Homem não se tornou aquele escoteiro bobão, ano que vai que saiu, né, os 52. Olha o conceito, escoteiro bobão, tipo bom moço, mudando para alguém de atitude forte e com um toque misterioso, e na maioria das vezes saindo sem falar nada. Ué, mas a essência do Super-Homem não é ele ser um bobão, o salvador de gatos na árvore? Não é isso? Não é esse o Super-Homem? Não é esse o Superman? Não, não é. Não é. Alguns de vocês eram muito crianças ou sequer tinham nascido, então vocês não sabem do que eu tô falando. Em 2011, tem gente que tá fazendo vídeo hoje que era criança e não sabe o que estava acontecendo. Se formou em YouTube, se formou com Enorme, se formou com Omeleft, com Batcaverna, com Loquia. Loquia é um moleque também, sabe nada, entende nada também, de porra nenhuma. Lacrador até o talo. Mano, vocês têm que acordar, não é possível. Não é possível. 2006, 2011, esse era o conceito. Foi por isso que Superman, o Retorno, foi um fracasso. Ninguém queria aquilo. Ninguém gostou daquilo. E foi por isso que Superman The Man of Steel foi um sucesso e retroativamente por um revisionismo foi modificado. Aliás, falando em revisionismo, no final de Injustice do jogo, no modo história, o Superman Terra Prime vai enfrentar o Superman Ditador, o Superman Ditador é derrotado, diz para o Superman Terra Prime, que é o Superman original, que vocês dizem que nunca se corrompe. Os seres humanos só entendem o medo, um dia você vai entender isso. O Superman Ditador é preso, Superman conversa com o Batman, eu poderia ter ficado assim se eu tivesse perdido tudo que ele perdeu, o Batman diz, se você fizer isso eu vou atrás de você. Aí ele brinca, entra na fila. Em 2017, Injustice ganhou série em quadrinhos. Adivinha o que mudou? Essas falas mudaram. Quando o Superman Ditador tenta dizer que os seres humanos só reconhecem o medo, o Superman soca a cara dele e fala não mais. Antes disso, quando ele diz que ele é o salvador daquele mundo, o Superman diz para ele, nós não somos deuses, nós não estamos aqui para que eles sejam nossos súditos, que ele chama eles de súditos, mas para aprender com eles. Percebe já o que mudou? O Superman que ia inspirar, que reuniria as pessoas no sol, agora ele vai aprender com a gente. Quer fazer o quadradinho de 2, Superman? A colocar um bandido condenado no poder, Superman? Você quer que a gente te ensine a fazer isso? Você quer que a gente te ensine a como tornar milionário gente como o Enorme, como Kéfera, como Felipe Neto, Nando Moura? Você quer que a gente te ensine? Você quer que a gente te ensine a todo ano celebrar uma festa com dinheiro público que tem nos altos escalões dessa festa quadrilhas de tráfico de drogas? Você quer que a gente te ensine a falar que o carnaval é uma conquista do povo preto, mas é um cara branco falando? Não sei se vocês viram isso, Milton Cunha. Milton Cunha deu o que falar nesse carnaval, né? A conquista do povo preto e que não sei o que, é um cara branco lá, todo vermelho, aceita que dói menos. Você é branco, cara, você tá falando por quem? Eles não podem falar por eles mesmos? Não, porque não é conquista do povo preto, porque aquilo não tem nada a ver com gente pobre, festa de carnaval é elite, é isso que a gente vai ensinar pro Superman?
Você quer que a gente ensine, Superman, como matar nossos irmãos, igual a Rússia fez com a Ucrânia? Você quer que a gente ensine a terraplanar um lugar e chacinar inocentes, igual Israel fez na faixa de Gaza? O que você quer que a gente ensine? Passar por baixo de catraca de ônibus? Dar golpe em aposentado? Colocar em primeiro lugar na pesquisa o Pablo Mastral? O homem que esmurra tubarões? Percebem que mudou completamente? E no final, a frase "eu poderia ter passado por isso" não é dita. Do nada o Batman fala: se você se perdeu, eu vou atrás de você. Não tem nem sentido. Por outro lado, a história que todo mundo gosta, que ele olhou para a Terra e disse que ama a Terra, lá do Superman vermelho e azul, a última história, a última dessa coleção, se passa no tempo em que o Brian Michael Bendis estava escrevendo, Bendis, né? E o Superman revelou a identidade dele. Isso foi revertido depois, mas ele revelou a identidade secreta dele. A história tá toda em vermelho e azul. Todas elas são vermelho e azul. Aí um garoto olha e fala: nossa, o Superman saiu do armário. Nossa, o Superman quer que as pessoas saibam quem ele é de verdade. Aí ele abre a camisa, como você deve estar vendo aí na imagem, como se fosse o Superman, revelando seu emblema. E o emblema dele é a bandeira LGBT. Eu fiz parte do movimento LGBT. E vocês não sabem o tanto de bobagem que eu ouvia por ser hétero. Eu cheguei a ouvir uma vez: essa luta não é sua. Acredite se quiser. Eu fiz matéria no meu blog, arrumei briga com o Caio Fábio por causa disso. Porque ao contrário do que todo mundo pensa, o Caio Fábio não gosta de gays. Só que ele fala dando voltas e todo mundo acha que ele é diferente dos outros. Me afastei do movimento quando eu percebi como ele é totalitário, reducionista, que é aquele papinho, os NPCs repetem, né? Se uma pessoa considera uma orientação diferente da heterossexualidade estranha, ou que a religião dele não aceita, não quer, essa pessoa é contra a minha existência. Reducionista. Pessoas reduzidas a uma única característica, a sexual, o gênero dela, o sexo, com quem ela transa. Totalitário, reducionista, que coloca os sentimentos subjetivos de um acima dos sentimentos subjetivos do outro, porque se eu ver um cara barbudo, vestido, usando um vestido, e ele disser que é uma mulher, eu tenho que achar que é uma mulher, mesmo que os dados visuais me digam que é um homem. Nani People falou disso. Xingue a Nani People. Vocês conhecem a Nani People? Xingue a Nani People. Sabe qual a diferença? A bandeira LGBT no peito dele não é um símbolo de identidade. É um símbolo de fracionamento. Recentemente teve um debate entre o Marcos Pavanato e uma feminista louca lá, que eu não sei quem é. Marcos não, Lucas Pavanato, vereador aqui de São Paulo. Muitos de vocês devem conhecer. Antes de mais nada, eu não concordo com o Pavanato, tá? Não concordo. Não sou um cara de direita, que isso fique bem claro. Não sou conservador. Aliás, vi um outro debate do Pavanato, que foi no Inteligência Limitada, que ele debateu com um professor lá, o cara de esquerda, o cara acabou com ele. Sobrou foi nada do Pavanato. Acostumado a encontrar esses esquerdistas, esses pessoalistas, petistas de paulista, foi massacrado. Mas nesse dia, a feminista era um desses massacráveis, né? E a mulher deixou bem claro lá: se a mulher for empoderada, ela não vai querer ser esposa e ficar cuidando dos filhos em casa. Isso é não ter opção. Se você não tem uma opção, então você não tem nenhuma. O movimento diz a você o que é aceitável. Isso é totalitário. O S do Superman, esquece esperança, tá? O S no peito dele é a letra dele. Como diz o Grant Morrison, ele carrega o seu próprio logo. Ele carrega a sua própria identidade. Ele é a manifestação da verdadeira vontade plena. Ele é ele mesmo, plenamente ele. Vocês carregam no peito um monte de cores abstratas. E eu não estou dizendo que não existam pessoas gays ou pessoas trans. Claro que elas existem. E se uma pessoa não te trata bem por conta disso, ela não tá... Quer dizer, tem gente que é ruim mesmo, né? Mas não tô dizendo que a pessoa vai... Não, ela não quer minha existência. Para com isso, para de falar essa bobagem. Até porque você não vai convencer ninguém assim. Claro que pessoas gays, trans, bissexuais existem. Claro que elas existem. E elas não precisam desse movimento corrupto, canalha. Na hora que o rapaz mostra, aí a revista fica colorida. Que o Superman é binário, né? Porque o Superman, o menino agradece, no final: obrigado, Superman, por sempre nos encorajar. Tá entendendo para onde que querem que vão as coisas? A gente estava conversando aqui na nave, e o Double Lamed, eu estava falando sobre essa história, que eu ia gravar sobre isso, e o Double Lamed falou uma coisa interessante, que ele falou que é como se fosse o mito de Aquiles invertido. Porque Aquiles é banhado num rio e sua pele fica forte como uma armadura. Quando ele despe a armadura, ele tem uma armadura na pele.
E essas pessoas vão se cobrindo de identidades e rótulos e vão ficando cada vez mais frágeis. Então é uma época que eu não posso falar para você que você está errado, senão te dá gatilho. Eu não posso falar para você que obesidade não é uma boa coisa, faz mal para sua saúde. Eu não posso, sei lá, eu não tenho que aceitar ou não aceitar a sua sexualidade. Isso não me diz respeito. Não me dizendo respeito, eu também não preciso gostar. E nem você precisa ter orgulho. Assim como também não deve ter vergonha da sua sexualidade, nem vergonha, nem orgulho. Por que orgulho? Orgulho por quê? Não, mas eu não posso falar isso. A gente não pode mais dizer essas coisas. Então vocês precisam até de um Superman dando tapinha nas costas de vocês, dizendo que vocês são incríveis. Incríveis, que vocês são pessoas incríveis. Que vocês são equivalentes a super-heróis. Porra, que coisa patética. Que fragilidade, que maciez. Povo frágil, quebrável. Tudo assusta, tudo magoa, tudo merece processo, tudo merece o Estado te calando, te silenciando, tudo merece uma lei nova para te impedir de dizer o que eu não quero ouvir, porque você de mim só pode dizer que eu sou lindo, que eu sou incrível, que eu sou magnífico, maravilhoso. Eu vou fazer um vídeo grande sobre Doctor Who, uma das minhas séries favoritas. E eu vou falar sobre o especial de Doctor Who com o David Tennant, em que aparece uma garota trans. Eu vi vídeos de nerdolas falando que ela era feia. Não é verdade, ela não era feia. Não era feia. Ela é uma menina bonita. Mas o engraçado não é que se ela é bonita ou ela é feia. O curioso é que o roteiro o tempo inteiro fica elogiando ela. Porque ela é linda, que ela é maravilhosa. Mano, deixa eu perguntar. Vocês precisam disso? Que bosta são vocês? Vocês precisam de gente o tempo inteiro dizendo que vocês são lindos, maravilhosos e que vocês são incríveis. E, porra, que coisa pedante, que coisa ridícula, que fraqueza. Não é à toa que vocês querem um Superman fraco. E isso eu não tô dizendo só de LGBT, não. Os machos soft aí também, que querem fofura, que querem guti-guti. Para com isso, porra, para com isso. Não foi à toa que durante a pandemia todo mundo se escondeu embaixo da cama e acatou tudo que o Estado e que o Big Pharma mandava fazer. Ah, você é bolsonarista, foda-se o Bolsonaro. Aquele velho não sabia nem o que estava falando. Ele só piorou as coisas. Agora, não é porque ele não sabia o que estava falando e piorou as coisas que eu vou dizer que o comportamento das pessoas foi um comportamento aceitável. Não foi. Vocês têm medo de tudo. Vocês estão encolhidos contra tudo. Vocês não têm coragem de enfrentar nada. E agora vocês querem um super bunda mole pra vocês subirem nas costas dele e dizer que vocês são alguma coisa. Para com isso, chega. Eu valorizo muito a saúde mental das pessoas. Então eu nunca vou menosprezar se alguém tiver um diagnóstico médico de, sei lá, de bipolaridade, depressão, essas coisas são seríssimas e têm que ser tratadas com seriedade. Mas vocês já perceberam que agora as pessoas colecionam doenças na internet? É tipo horóscopo. Só que agora eu sou bipolar, eu sou autista. Meu Deus, cara, isso é estarrecedor. Aí o Superman precisa voltar a ser o azulão que ninguém nunca quis que ele fosse. Ele precisa tornar-se o que ele nunca foi, na verdade, o escoteiro que vai dar paz de espírito para vocês, que vai dizer que ele está aprendendo com vocês. A força dele precisa ser esvaziada para que vocês nunca sejam lembrados que vocês são fracos. Ele precisa aceitá-los, porque se eles confrontá-los, se vocês forem confrontados por ele, isso vai doer, isso vai magoar, vai fazer vocês sentirem uma coisa horrível. Falta de esperança daqueles filmes obscuros do Snyder, fascistas. O Superman é chamado de fascista, que fascista merece porrada. 2017, no Injustice dos quadrinhos. Tudo que tá falado ali tá sendo falado pelo Superman do Snyder, como um exorcismo. Será que vai sobrar alguma coisa da civilização? Essa geração de fracos, de homens de geleia, de mulheres mal amadas, de gente infeliz, de gente que não suporta ouvir a verdade, que se esconde atrás do juiz, atrás do Estado, que precisa de elementos externos te reafirmando o tempo inteiro como você é maravilhoso e lindo, como que o mundo, nossa, tinha que todo dia beijar por onde você anda para agradecer a tua existência. Foi por isso que a cultura pop ficou doente. Foi por isso que a nossa relação simbiótica com os mundos secundários se transformou numa relação parasitária, colonizadora, missionária, como diz o Grant Morrison. Eles passaram a atender a nossa agenda. E não é a agenda woke, não. É a agenda desse humanismo decadente que existe hoje. Porque os humanistas no passado exaltavam o ser humano. E agora os seres humanos vivem na latrina.
na latrina, se comportam, tratam seus corpos, suas mentes como os piores do que animais e não podem ser confrontados, não podem ser limitados. Você não pode limitar ninguém, você não pode pedir esforço a ninguém. É uma tragédia. E você que acha que essas histórias do Superman vermelho e azul são lindas, mano, você tá comprando gato por lebre. Você tá comprando isso aí. Você tá comprando essa ideia, você tá comprando esse movimento. Por isso que a primeira história é aquela do Superman sendo currado. Porque primeiro, o arquétipo da masculinidade, do heroísmo, tem que ser destruído, devastado, reduzido a nada, posto no lugar dele, que é abaixo de nós, que é aprendendo com a gente. Porque minha identidade é uma bandeira de muitas cores, abstrata. Porque eu sou só isso, e nada mais. Com quem eu durmo, por quem eu tenho tesão, e nada mais. E ai de quem disser que eu sou mais, que eu posso ser mais. Eu não quero. Eu convivo com pessoas LGBT. Graças a Deus eu conheço pessoas LGBT que se libertaram. Não da sua sexualidade, continuam LGBT, mas dessa prisão ideológica, maligna, totalitária que vocês construíram. E que tem gente que diz que é de direita alimentando. James Gunn é dessa turma, pô. James Gunn é dessa turma, é dessa galera. É isso que vai estar no Superman dele. Mas parece que se não tiver escancarado, pra você está tudo bem. É isso que nós vamos ver. E eu vou continuar falando, mesmo que para um número reduzido de pessoas. Isso aí não é o Superman. Este não é o Superman. E isto é algo maligno, porque é um recorte, não nem mesmo de uma característica, mas de algo que lhes foi imposto sempre na sua história, que as pessoas sempre detestaram, que as pessoas nunca quiseram ver nele, e que agora se transformou no que as pessoas mais querem ver, porque eles disseram que é assim. Eu sou uma pulguinha no oceano. Nova Gênesis é uma pulguinha no oceano. Mas a gente vai continuar dizendo. Para 10, para 20, para 100, para 1, a gente vai continuar dizendo. Espero que você seja um desses que ouvem e que se despertam desse sono. Até a próxima. Eu acho isso demais. Muito justo. Tudo o que peço é que conte a verdade sobre mim. E qual é ela? Eu não estou aqui para assustar ninguém. Na verdade, estou tentando ajudar as pessoas no que for possível. Você parece bom demais para ser de verdade. Qual é o seu segredo? O que quer dizer? Bem, você não sai por aí nessa roupa azul e de capa todo o tempo, sai? O que é que você faz nas suas horas de folga? Acho que essa é uma pergunta para outro dia. Diga alguma coisa! Estou de olho em você, Luthor.